Fala TID, o nosso estúdio hoje está um pouquinho diferente porque a gente está diretamente do CBTD 2023, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, e eu tenho o prazer de receber aqui a Daniela Luiz, que é da Didática, a Elizabeth e o Juarez, que são da Efran Condomínios. Eu falo que todo mundo que senta aqui para conversar, bater um papo, sai daqui amigo, porque treinamento e desenvolvimento faz isso com a gente. Então agora, para começar, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho aí o cenário do trabalho de vocês. Eu já me apaixonei de cara pela Elizabeth e pelo Juarez, porque eles trabalham com condomínios, aqueles profissionais que fazem um atendimento dentro dessas residências das pessoas, mas que aparentemente parece que elas não querem ficar muito próximas desses trabalhadores. E aí existe um desafio. É isso mesmo, Elizabeth? Resume para mim aí. Sim, existe o desafio, né? Porque as pessoas, quando estão nas suas residências, elas não imaginam que tem uma estrutura por trás para cuidar da estrutura edilícia ou mesmo condomínios horizontais de casa. E a sindicatura, como nós falamos, os síndicos profissionais, são profissionais responsáveis por cuidar dos condomínios residenciais, comerciais, mas aqui a gente vai falar mais dos condomínios residenciais, porque houve uma mudança nesse mercado. É um mercado que movimenta uma receita de 165 bilhões anual, né? E parece que é invisível, mas quando nós estamos falando em condomínios residenciais e comerciais, nós estamos falando de mais de 72 milhões de moradias. Então, no Brasil, isso é um número significativo e que mexe com toda a cadeia de prestação de serviço, de manutenções, e passa às vezes despercebido, até porque alguns condomínios residenciais eles têm em média de 5 a 7 funcionários. Mas no nosso caso, que trabalhamos com condomínios de alto padrão, condomínios clubes, né? Condomínios para investimento, existem equipes com 60, 80 funcionários e o desafio é colocar esses funcionários juntamente com a tecnologia que chega aos condomínios, né? Com as facilidades. Hoje em dia as pessoas não compram condomínio, não compram uma casa para apenas morar. As pessoas estão buscando uma experiência de vida, uma moradia compartilhada, com espaços compartilhados. Isso exige uma estrutura bem cuidada, mantida, e precisa que a equipe ela seja preparada. Desde os aspectos operacionais, de limpeza, a situações de saúde, né, de segurança e saúde, que é poder fazer um atendimento mais imediato, numa situação emergencial, saber para quem ligar, para quem acionar, uma equipe do SAMU, uma equipe, até a própria polícia, bombeiros. E quando a gente tem uma equipe treinada, não só no aspecto técnico, operacional, mas principalmente quando a gente tem uma equipe treinada para a área comportamental, né? Que vai saber lidar com as pessoas em situação de pânico, em situação muitas vezes de agressividade, né? Muitas vezes os moradores, quando estão ali na busca dos seus direitos, né? Ou que eles entendem que eles têm o direito de utilizar determinadas áreas e que tem um atendimento a um regramento, é preciso que os profissionais que estão ali diante desse morador, dessa pessoa que está dentro da área condominial, esteja preparado para lidar com pessoas nos seus diversos aspectos, né? E estados emocionais, né? Geralmente a gente pega pessoas bastante irritadas, às vezes as pessoas desconhecem dos seus deveres, conhecem muito sobre os seus direitos. Exatamente. Mas desconhecem dos deveres de estar em uma vida, numa convivência coletiva. Então, o nosso trabalho é muito focado na humanização, né? Ainda um mercado que os profissionais da área de TID estão descobrindo, né? Não perceberam ainda que há um nicho ali, né? E que é toda uma cadeia, né? Não só dos condomínios em si, mas toda a cadeia que presta serviço às empresas terceirizadas, às empresas de segurança. Então, há necessidade de treinamento e desenvolvimento constante.
Muito bem, então para quem ainda não tinha percebido que essa área precisa, sim, preparar esses profissionais que estão dentro da casa das pessoas, da vida individual, muito mais do que do trabalho. Quando a gente pensa em T&D, a gente fala muito de treinamento e desenvolvimento no trabalho, no ambiente corporativo, nos escritórios, no ambiente híbrido. Mas como é que a gente vai treinar aqueles profissionais que estão dentro dos ambientes de casa, da intimidade das pessoas? Existe um nicho, existe uma necessidade de preparação, talvez muito mais profunda e multidisciplinar. Mas segura um pouquinho aí, queria que a Daniela contasse aqui para mim, ela que é da área de desenvolvimento de conteúdo, já tem 20 anos de experiência na profissão, mas nesses últimos 20 anos, acho que mudou um pouco, né, a forma como a gente produz conteúdo. Daniela, conta para mim. Eu costumo dizer que não é só a forma como a gente produz conteúdo, mas as pessoas, elas estão com olhares diversos verdadeiramente, né? Vendo a Elizabeth falar, eu me lembro que há 13 anos atrás, um dos materiais didáticos que eu fiz foi um projeto de desenvolvimento para porteiros de condomínios verticais e horizontais. E quando você falava em desenvolver, né, o pessoal de portaria, tal, você tinha muito aquela questão, como eu devo me comportar numa ação suspeita, né, numa reação, né, de um condômino ou de um visitante, qual é o comportamento que eu devo ter. E ali, normalmente, há 13 anos atrás, era muito comum e evidente o treinamento presencial. Eu colocava todo mundo dentro de uma sala e ali eu ministrava aquele conteúdo e tudo mais. Com o advento da pandemia, muda-se um pouco a forma de apresentar esse conteúdo, mas não muda a necessidade, né? Inclua ali outros conteúdos. E ali você fala, vou jogar tudo para um EAD, né? Num vídeo. Uhum. Ok, mas eu estou falando também de baixa fluência digital muitas vezes. A pessoa não sabe acessar um computador, não sabe acessar um recurso. Então, quando você tem um olhar diverso, você fala, não é só treinar aquilo, a atividade fim, mas é o processo, é o meio. Né? Então, eu tenho que ver, por exemplo, num conteúdo, né, num processo eutagógico, o quanto a pessoa consegue ler um documento sozinha. Ela sabe interpretar um texto? Ela sabe entender a proposta daquela informação? Ela sabe interagir com um jogo? Será que só o vídeo vai ser algo realmente que vai absorver, vai fazer com que ela absorva aquele conteúdo? Então, quando você tem um olhar diverso, né, no meio da educação, você olha, por exemplo, para um profissional de portaria e observa se ele é mais auditivo, visual, sinestésico, qual é o nível de fluência digital que ele tem. E aí você começa a produzir conteúdo que eu brinco que é até fazer uma miscelânea, um pouquinho de cada coisa, respeitando o perfil, né, e ser um conteúdo mais aderente à necessidade dele. E eu falo que todos nós partimos de um princípio que as nossas páginas não são em branco. A gente vem de um conteúdo da escola da vida. E a partir daquilo a gente, né, coloca tijolinho por tijolinho e vai fazendo uma construção. Mas a gente sempre precisa, Elisa, é isso que eu falo, vamos diagnosticar. O médico, ele nunca receita um remédio sem antes fazer um exame. E aí, quando você faz o exame na educação, você observa se ele é auditivo, se ele é sinestésico, como que ele compreende o conteúdo e qual é o diagnóstico que a gente dá. Poxa, a Elizabeth sabe de conteúdo de portaria 10%. Então, é a partir desses 10% que eu construo o teu conhecimento. Então, eu acho que esse é um desafio maior nesse mercado, é a gente entender que nem todas as pessoas são iguais e elas têm necessidades, comportamentos diferentes. E a gente vem muito de encontro com aquela questão do óbvio, né? É óbvio para quem? Porque daí, senão a gente vem com uma ideia assim, então coloca tudo em vídeo, tá tudo resolvido, põe no celular. Tá, mas não é todo mundo que vai conseguir ter esse acesso ou que tem esse canal para aprender. Ou não é tão óbvio para ele assim, entrar num aplicativo, digitar, colocar uma senha, abrir. Não é tão óbvio assim. Cada um tem uma outra forma de encarar esse conteúdo e eu preciso respeitar essa forma se eu quiser fazer com que essa pessoa realmente tenha um desenvolvimento. Querendo jogar aqui pro Juarez, ele faz, inclusive, uma ótima analogia com os condomínios, né, Juarez? E os municípios. Faz essa analogia pra gente, trazendo também pra nossa necessidade de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, e muito mais do que só os profissionais, dos próprios moradores. Como é que é isso? Conta pra nós. Muito bem. Hoje, o condomínio, ele tem uma população e muitas das vezes o equivalente a um pequeno município. E as suas obrigações de gestão são muito similares. Nós temos nos municípios o prefeito e o seu secretariado. Então, o prefeito tem os seus assessores,
No condomínio nós temos o síndico e tem o conselho que não faz o papel, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, do secretariado para auxiliar o síndico. E as obrigações, elas são praticamente idênticas, mas há um risco maior ainda do síndico, porque ele responde civilmente por todas as suas ações e de forma ilimitada, quer no campo pessoal, tanto quanto na edificação. Então, é uma situação bastante complicada e hoje, vocês falando um pouco na parte de humanas, eu até agregaria um pouco mais. O comportamento das pessoas dentro de um condomínio mudou muito depois da pandemia. Nós, além de termos tido uma mudança radical, né, das pessoas, nós estamos também com uma mudança radical de comportamento e de atividades. Por exemplo, Sim. O condomínio hoje passou a conviver com o home office. Como é que o vizinho trata isso? O condomínio de hoje, ele passou a ter uma parcela de hospitalar, porque tem uma pessoa doente que envolve os seus vizinhos, envolve a gestão, enfim. Nós temos uma Até de similaridade, logística, né, Juarez? é uma coisa assim impressionante, porque, veja bem, qualquer risco que esteja aparente já é objeto de uma ação. Uhum. O condômino já se sente prejudicado, ele nunca quer ficar em desvantagem e sempre tem um culpado. Quem é o culpado? Vai ser sempre o síndico. Então, é um modelo de gestão similar num determinado ponto, mas de um risco infinitamente maior dentro de um condomínio. E até a provocação que eu faço é assim, então tá bom, né? Nesses aspectos dessas polaridades. Então tá bom, então não vou mais morar em condomínio. Vou voltar a morar saímos do bairro, saímos da rua para ir para o condomínio em nome da segurança, mas aí quando eu passo a morar em comunidade, próximos dos outros, para garantir a minha segurança, eu não consigo manter a segurança dentro do próprio condomínio, porque eu não sei conviver com o meu próximo, e para que isso aconteça, ou eu volto a morar num lugar em que eu não tenha condomínio, ou eu treino as pessoas. Sim. E para eu treinar as pessoas, eu preciso adequar a comunicação desse conteúdo. Mais algum desafio ou só esse tá bom? Quem se arrisca? Eu entendo o seguinte, que depois da pandemia, toda a classe empresarial, inclusive os condomínios, vão ter que ter um investimento bastante profundo em humanas para poder sobreviver, para nós nos adaptarmos à nova realidade que nós estamos hoje. Né? É muito complicado a gente pegar para cada segmento da sociedade a visão que elas têm dos seus direitos e nem sempre tem dos seus deveres. E tem sempre alguém que está ali buscando uma forma de ilustrar melhor os seus deveres. Muitas das vezes é interpretado. E quando nós falamos dessa parte assim mais normativa, nós temos que pensar que a educação é a base de tudo. Exato. Então, o processo de conscientização, ele precisa sim ter uma pedagogia por trás, né? É necessário que a gente pense, não adianta só também um treinamento técnico e comportamental da equipe, né? Seja a equipe de portaria, a operacional, como nós chamamos, o pessoal da limpeza, da conservação, da manutenção, se nós não educarmos a outra parte, que são os condôminos e aqueles que se colocam de maneira voluntária a fazer a gestão. E o que nós temos observado, e a gente já consegue até tangibilizar, é que um condomínio, quando se tem uma cultura mais humanizada, uma cultura do desenvolvimento, um olhar para pessoas, ele é um condomínio valorizado do ponto de vista do valor imobiliário. As pessoas têm interesse de morar. Porque você trouxe na estante, eu não quero me adaptar às normas, então eu vou morar no interior, vou morar numa casa isolada. Mas a questão da segurança hoje, ela é muito forte. E quer queira, quer não, você está morando num condomínio, a parte de segurança, ela é uma parte muito prioritária.
o que você teria que investir numa residência unilateral, única, né? Uma residência individual, é um custo muito elevado, né? A parte toda de manutenção e conservação da edificação, ela tem um custo elevado. E isso, quando você coloca de maneira compartilhada, fica mais fácil você ter. E a gente está falando da estrutura, a gente está falando de pessoas e a gente tem que falar de processos de trabalho. Então, assim, são muitas coisas que existem na área condominial e que, sem treinamento e desenvolvimento, fica mais difícil e tem perda de valor econômico. E hoje nós temos aí, no conjunto, mais de 400 mil síndicos, uma população ainda em torno de 20% são síndicos profissionais. Esses síndicos profissionais estão levando a cultura de olhar para as pessoas nessa área condominial como se olha numa organização empresarial. Mas eu né? tenho uma dúvida, Elizabeth, você me permite Com certeza. Por exemplo, desses 20% que hoje são síndicos profissionais, qual é o programa deles de desenvolvimento? Eles passam por tem algum projeto específico de formação desse público? Essa é uma questão que a gente vem colocando. Nós estamos... a sindicatura não é uma profissão regulamentada. Então, algumas universidades já começaram a observar que há uma necessidade. Então, tem cursos de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial. Nós já temos algumas universidades com pós-graduação e temos os cursos livres, né? E a mentoria, né? Então, assim, hoje, por conta desse trabalho que nós estamos realizando, eu sou mentora de síndicos profissionais. Desenvolvi uma metodologia, né? Justamente para que o síndico não pense só na parte da edificação, das manutenções, mas também pense na importância de ter o treinamento das pessoas e a mobilização e a participação dos moradores, né? Porque eu falo, né? A gente hoje vive num condomínio por segurança, sim, é fato. Eu acho que isso é algo predominante aí. Mas é muito mais pelo processo sócio-recreativo, né? Eu tenho piscina, eu tenho os jogos, eu tenho academia, eu tenho, né? Eu brinco que agora os condomínios têm até que ter uma seção de logística, porque recebe-se Mercado Livre muito mais do que se recebia antes. Isso. E agora a gente está tendo que ter um controle disso, né? Esse foi um dos pontos em que a pandemia nos trouxe. Né? Exatamente, cresceu muito esse lado. E tem um detalhe também: os condomínios hoje passaram a ter mini mercados. Exato. Bebidas alcoólicas que ficam à mão de menores, que é uma preocupação muito grande, mas civilmente o síndico é responsável. É que hoje eles têm sistema, né, de leitura facial até para avaliar a idade, né? Estão tendo que se moldar muito por conta desse processo. Como são você investimentos colocou, tecnológicos. Né, exato. Como você colocou, sempre tem necessidade de se fazer um diagnóstico. Nesse caso que a gente trabalha mais com condomínios, clubes, né? Condomínios que tem, alguns condomínios têm 32 áreas de lazer, né? Isso requer que tenha, desde do salva-vidas, né? A uma pessoa, um socorrista. Então, assim, condomínio, quando você adentra para a gestão condominial, você percebe que há um universo ali e que muitas vezes não está sendo enxergado. Eu acredito que quando você retornar para o seu condomínio, você vai olhar de maneira diferente. Já olho, né? Gente, o nosso assunto está sobrando já. Já batemos o recorde de minutos aqui. Mas eu acho que o principal para essa mesa e para quem está em casa é perceber que dentro desse segmento de condomínio está, assim, um grande nicho de mercado para produção de conteúdo, para treinamento, para convívio diferenciado, para humanização, que sim, lá quando a gente está na nossa casa, a gente deixa aflorar certos hábitos que talvez no ambiente corporativo a gente não demonstre, mas lá vai precisar ter um profissional que não está na casa dele, ele está trabalhando e vai precisar nos atender de forma bem treinada e bem preparada. Bem rapidinho para finalizar, quero que vocês me contem. Já deu para ter algum insight daqui, desse congresso, para poder levar no dia a dia? Bem rapidinho, que eu já estourei meus minutos aqui. Sim. As conexões com as pessoas, com os profissionais, eu acredito que a gente vai já temos muitas ideias
para colocar em prática. E o mais importante é como você colocou aqui, ninguém sai sem fazer novos amigos, né? Novos parceiros de negócio. Então, sim. E aí, Daniela, já deu para captar alguma coisa Já, diferente é sempre do bom CBTD? conhecer pessoas, né? Eu acho que a oportunidade que a área de treinamento dá é a possibilidade da gente se desenvolver e entender que a gente está aqui só para aprender, né, gente? Exato. E agradeço aí a oportunidade da gente trocar essa conversa. O que vai dar para levar, eu Juarez? digo o seguinte, que a vida é um eterno aprendizado. E nós estamos levando aqui mais um aprendizado. Exato. Né? O fato de estar com vocês aqui, por exemplo, trocando ideias, surgem novas ideias, além dos palestrantes que nós assistimos, Uhum. nos trouxeram motivações até na nossa forma, da nossa postura de quando vamos palestrar. Exato. Né? Então, o aprendizado ele é muito grande e eu estou muito feliz de estar aqui, né, nesse evento. E para mim é um grande aprendizado. Eu tô muito feliz também. Juarez, Daniela, Elizabeth, um prazer conhecer vocês, trocar essas ideias. Certamente a gente tá saindo dessa mesa aqui pessoas muito melhores. E eu espero que você que tá aí assistindo do nosso canal do YouTube Fala TID possa se inscrever no canal, acompanhar esse e outros episódios e que você também esteja muito melhor por ter nos ouvido e nos acompanhado. Muito obrigada e até já já.